Nosso entrevistado de hoje é o músico Jair Oliveira. Formado pela Universidade de Boston em música, ele vive nos Estados Unidos desde 2017. Ele vai nos contar como é morar fora do Brasil, tendo uma alma tão brasileira. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Jair, muito obrigado pela sua presença aqui no Manda Brigadeiro. Bem-vindo. Letícia, eu que agradeço o bate-papo, a conversa. Obrigado, muito obrigado. Olha, para mim é super emocionante, porque eu era sua fã quando eu era criança, Balão Mágico, faz muito tempo. E felizmente também tive a oportunidade de entrevistar o teu pai, quando eu era repórter do Video Show, também mais de 20 anos, mas eu lembro com muito carinho, ele foi muito simpático, sempre muito alegre, então fico feliz que hoje eu estou aqui podendo conversar com você. Eu que agradeço, que bom que você teve a oportunidade de conhecer Jair Rodrigues, porque ele realmente era uma figura que quando você conhecia, era raro não ser memorável, né? Não, incrível, foi demais. Jair, eu sempre começo aqui o podcast perguntando para as pessoas, né, para os convidados, por que eles resolveram mudar de país. Tá. E muitas vezes as respostas, né, são muito objetivas, assim, eu mudei de país porque eu recebi uma proposta, mudei de país porque o meu marido foi transferido. E uma coisa que me interessa bastante é o que leva a gente a fazer esse movimento, porque às vezes essa oportunidade de morar fora vem porque a gente busca por ela, né? Uhum. E o que será que faz a gente buscar isso? Será que é uma ambição? Eu lembro que quando eu saí de Porto Alegre e fui morar em São Paulo, eu fico pensando, né, tentando analisar o que me levou a fazer esse movimento. Então, eu queria te perguntar o que te levou a fazer essa mudança? Além da questão prática, que deve ter aí também essas questões, mas emocionalmente, o que você acha que te levou para os Estados Unidos? Olha, Letícia, acho que são várias questões, né? Acho que você tentar simplificar em um ou dois motivos acaba deixando raso, inclusive, para suas próprias decisões, né? Então, assim, eu sinto que a arte, por exemplo, na minha vida sempre teve uma importância muito grande, né? Sempre teve a música, principalmente, mas outras linguagens artísticas, o cinema, a literatura, né? As artes plásticas, as artes cênicas. Então, assim, como isso sempre foi muito presente na minha vida, a arte, eu acho que na vida de qualquer pessoa expande a mentalidade, né? Porque se você gosta muito de música, gosta muito de filmes, gosta muito de leitura, você viaja sem sair do lugar, né? E eu acho que essas viagens constantes que você se proporciona através da arte acabam te dando o desejo de realmente ir conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, conhecer outros países, outras línguas, né? Porque eu acho que tudo faz parte de um vocabulário cultural que você acaba utilizando na sua própria arte e entendendo melhor a arte dos outros, né? Sim. Então, acho que esse é um dos principais motivos do meu desejo de conhecer outros lugares e tal, e eu acho que passa por aí também a vontade de morar em outros lugares, né? Porque eu acho que você só assimila a cultura desses outros lugares quando você passa um tempo maior, né? Então, é claro que a gente, na nossa vida, a gente tem poucos anos de existência para poder assimilar tudo aquilo que a gente deseja, né? Porque seria muito bom se a gente pudesse estar cada mês num lugar e assimilando essas culturas todas. Obviamente, isso acaba, para a maioria das pessoas, sendo algo um tanto impossível, mas eu acho que por aí passa o desejo principal. Claro que outras coisas também aconteceram. Por exemplo, eu, quando tinha 17 para 18 anos, né, que estava ali naquela coisa de decidir, fiz, inclusive, jornalismo na ECA, né, durante 6 meses. Eu estava lendo, começou a fazer a faculdade, né?
Exatamente. Mas aí depois tranquei. Aí tive a oportunidade, né, que acho que me foi oferecida não só pelos meus pais, por Deus e por mim mesmo, né, porque as oportunidades a gente cava também, e tive a oportunidade de fazer música, faculdade de música nos Estados Unidos, em Boston, né, na Berklee College of Music, que é uma das mais conceituadas escolas de música do planeta, e eu tive essa chance de ir para lá e tal, e então foi a primeira vez que eu saí do Brasil para morar por um período maior que 6 meses, porque eu já tinha feito isso na Itália, quando Sim. era criança, posso contar aqui também, mas vou focar primeiro aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou hoje. Aí, então, fui fazer essa faculdade de música em Boston, fiquei durante quase 5 anos, 4 anos e meio em Boston, fazendo faculdade, foi uma experiência incrível, e aí me despertou uma paixão por essa coisa plural que muitas vezes os Estados Unidos oferece, né, em várias cidades, em vários centros, que é de ter pessoas no mundo inteiro ali conversando, trocando ideia, trocando experiências, e a faculdade me trouxe muito essa visão, né? Acho que uma das coisas mais importantes desse meu período na faculdade foi justamente esse caldeirão de ideias e de culturas diferentes. E isso sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei muito de Nova York por conta disso, por conta de ver como tem um poema que eu gosto muito, do José Domingos, que ele fala assim, falando sobre São Paulo, ele fala, vejo 5 continentes pisando a mesma calçada, e Nova York é isso o tempo inteiro, né, também, então servem para Nova York, e eu sempre gostei muito, desde criança eu preferia ir para Nova York do que ir para Orlando, por exemplo, para os parques de diversões, porque eu gostava dessa coisa multicultural. Em Boston eu tive isso de perto na faculdade, e sempre fiquei com aquela coisa, cara, uma hora preciso morar em Nova York, né? Muitos dos meus amigos que fizeram faculdade em Boston se mudaram para Nova York para trabalhar como músicos e tal, e eu fiquei sempre com isso na cabeça, sempre conversando com a minha esposa, né, com a Tânia Calil, falando, puxa, a hora que a gente tiver um tempo, acho que seria legal passar um tempinho em Nova York e tal, para a gente, né, respirar outros ares, outras culturas e tal. E aí, em 2017, foi quando as agendas combinaram, né, a Tânia com os compromissos dela e eu com os meus, a gente não tinha tempo de fazer isso com as nossas filhas. Aí, em 2017, final de 2017, a gente veio para Nova York para passar um ano, acabamos passando 3, e estamos aqui ainda, né, saímos de Nova York, eu posso contar também essa história, mas saímos de Nova York e viemos para a Flórida agora durante a pandemia, mas foi por outras circunstâncias. Mas acho que dei essa volta toda para falar para você que essa vontade, esse desejo, muitas vezes as pessoas ficam esperando respostas assim, porque o Brasil agora tá difícil. Eu, sinceramente, no meu caso e no da Tânia, as questões elas são muito mais profundas que isso, porque a gente tem um amor incrível pelo Brasil também, né? É o nosso berço, na verdade, o nosso amor principal por nossa nação. Não teve a ver, essa decisão de morar fora, não teve muito a ver com a situação política, socioeconômica do Brasil, apesar da gente saber que muita coisa ainda precisa, né, se acertar, e a gente tenta, do nosso jeito, colaborar para que o país avance, mas, assim, teve muito mais a ver com um desejo de buscar outras culturas, outras experiências, tanto profissionais quanto pessoais, porque eu vou falar um pouquinho também depois com você, sobre o quanto a nossa vida em família também afetou essa decisão. Então, teve a ver com todas essas coisas. No fim afeta todo mundo, né? A minha experiência, quando a gente veio para Londres em 2011, o Brasil estava subindo, né? Era aquela capa da Economist, Brasil subindo, ia ter Copa, Olimpíadas, estava uma maravilha. E a gente também optou por sair do país e vir morar aqui na Inglaterra. Mas
A gente veio com a família, né? Somos 4 aqui, eu, meu marido e as nossas 2 filhas. E uma coisa que eu percebi, e aí a gente pode agora entrar um pouco nesse assunto mais de família, foi que a gente ficou muito mais unido. Não que a gente não fosse. As meninas tinham 3 e 5 anos de idade, mas quando você vai morar fora, é impressionante, assim, como você gruda mais, né? Porque eu acho que você não tem tanta ajuda, não tem familiares por perto, são, no nosso caso, nós 4 e alguns amigos, mas você ainda tem que fazer essa rede de amigos, né? Então, acho que para as relações familiares, tem um grande ganho, pelo menos a minha experiência foi essa. Para você também foi? Olha, a sua resposta é a minha resposta, porque é impressionante como isso realmente acontece com muita gente, né, que passa pela mesma experiência de morar fora com filhos ou filhas, né? E isso, exatamente o que você relatou, aconteceu com a gente, porque quando a gente chegou em Nova York com as meninas, a nossa proposta, né, além de tudo que eu falei, era justamente da gente se aproximar como família, né? Por todas essas questões que você mencionou. No Brasil, as agendas eram mais complicadas, né? A Tânia passava muito tempo no Rio, eu passava muito tempo viajando, né? Até que um momento a gente começou a concentrar mais em casa e tal, a gente já tinha feito essa movimentação de ficar mais em casa e tudo, mas ainda assim era algo difícil, né, da gente organizar. E aí, a proposta de passar um tempo fora era justamente essa, da gente enfrentar, porque você deve ter passado por isso. Quando a gente chegou em Nova York, as meninas, as minhas filhas, por exemplo, a mais velha já falava um pouquinho de inglês, a mais nova não falava nada, então a gente sabia que a gente ia ter que ficar muito junto para a gente né, poder passar por obstáculos não só individuais, mas obstáculos em família, né? Vou te contar uma coisa, as minhas filhas, quando a gente chegou, a gente morava em São Paulo antes de vir para cá, então a gente andava muito de carro. Elas eram pequenas, elas tinham 3 e 5 anos, eu tenho 2 meninas também. E era muito de carro, sei lá, São Paulo tem uma vida assim. Ou então a gente ia para a praia, e na praia você está solto, mas é um outro ambiente. Quando a gente chegou aqui em Londres, eu lembro de comentar com meu marido o seguinte: olha, a gente tem que ensinar elas a andar na rua, porque elas não sabem andar na rua. E aqui, logo que a gente chegou, não tinha carro, e a gente faz muita coisa a pé no nosso bairro, vai no supermercado, no parquinho na frente, enfim, muita coisa a pé. Aqui a gente anda muito. Então, André, a gente tem que ensinar elas a andar na rua, elas não sabem como andar na rua, e é uma coisa tão básica, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que estar de fato perto. A questão da do idioma, né? As maneiras, enfim, nos leva muito para perto da família, né? Não, é verdade, isso, né, parece uma coisa simples assim, né, você fala, pô, mas como assim, ensinar seus filhos a andar na rua? Mas né, você falou um negócio que realmente, em cidades grandes do Brasil, mesmo as que, né, que tem metrô, transporte público e tal, como São Paulo, dependendo de onde você mora, né, você faz tudo de carro, e seus filhos também nunca andam na rua, até também por conta da segurança e tal. Mas então, é um jeito também de vida, eu acho, é um estilo de vida. Em Nova York também as pessoas andam bastante, tem o metrô, imagino que vocês devam ter ensinado elas a andar de metrô também. Muito, a gente só se locomovia de metrô e essas coisas assim, né, o idioma, essa situação de você, fazer as coisas, né, quando a gente, por exemplo, eu ia levá-las ao balé, ou a Tânia ia pegar, tudo a pé, andando de metrô, né, fazendo as coisas juntos ali, essa situação que você disse, né, principalmente para quem tem uma condição social um pouco melhor no Brasil, a gente se acostuma com a ajuda não só dos amigos, da família principalmente, mas também de funcionários, né? Então, assim, fica uma vida onde você não tem um envolvimento tão grande nessas coisas cotidianas com os seus filhos, e aí quando você mora fora,
né, mesmo com condições também especiais, né, de vida e tal, em Nova York é muito parecido com Londres, você não tem esse tipo de ajuda, né? Você tem que... você mesmo lava a sua roupa, você mesmo lava a sua louça, você mesmo faz as tarefas ali cotidianas da casa, você fica perto dos filhos, leva os filhos na escola, leva os filhos nas atividades extraescolares. Então, assim... É tudo você e seu parceiro, sua parceira. Então, isso eu acho que no começo, né, Letícia, você deve ter sentido isso, teu marido também, no começo é sempre um desafio para todos, porque você muda uma rotina que você tinha. Mas depois isso traz, acho que, benefícios tão grandes para a relação familiar, e não é besteira, eu acho que é algo que fortalece mesmo, né, fortalece você como pessoa, você como marido, você como esposa, você como filho, como filha. Então, eu acho assim, é uma experiência que eu glorifico, assim, porque quem tem essa possibilidade de transformar, isso você não precisa sair do país, tá? Né? A gente fala aqui porque, obviamente, estamos fora e o podcast é sobre isso. Mas se você tem a possibilidade de, mesmo dentro da sua casa, transformar algumas coisas de tempos em tempos, né? Nem que seja assim, ó, vou acordar mais cedo para poder levar minha filha na escola pelo menos 2 vezes na semana. Isso já é uma transformação, assim, incrível, né? E eu acho que todo mundo pode fazer isso, mesmo sem sair do país, mesmo sem viajar para fora. Acho que pode se propor essas experiências de tipo, cara, vou ficar um pouco mais perto das pessoas que eu gosto, isso aí é transformador. Eu acho que eu percebi nas redes sociais, assim, conversando com amigos, eu acho que a pandemia, de uma forma, fez isso com as pessoas no Brasil, né? Porque por conta do lockdown, para não expor os funcionários, teve muita gente que teve que dispensar, ou enfim, teve que começar a botar a mão na massa mesmo, né? Então, a participar mais da vida educacional dos filhos, fazer, né, o papel do professor, fazer o papel da pessoa que ajuda ali com a comida, enfim, eu percebo que alguns amigos tiveram um pouco essa experiência do que foi para a gente, né, quando a gente mudou de país. Eu acho que a pandemia deu um pouco isso também. Sem dúvida, né, porque a pandemia acabou forçando uma mudança de rotina para todo mundo em todos os aspectos, né, não só nesse aspecto familiar, mas no aspecto profissional, né, muita gente teve que mudar o jeito, infelizmente também trouxe muita dor, né, muito sofrimento, mas eu acho que a gente tem que tirar aprendizados disso, né, e dentro desse ambiente familiar, acho que a pandemia acabou, em muitos casos, né, porque em outros casos a gente também soube aí de famílias que se desfizeram porque não conseguiram se adaptar a essa nova realidade e tal, mas eu também soube de muitos casos onde as pessoas conseguiram tirar bons proveitos dessa quarentena, né? Bons proveitos, que eu digo, não, obviamente, nenhum bom proveito, assim. Sim, eu entendo que sim. Mas um bom proveito de aprender a lidar com a situação e melhorar em alguns aspectos, né? Então, acho que isso é bom, quando a gente se propõe mudanças para melhorar, acho que isso sempre é legal. E quando você mora no exterior, você também é meio que forçado a fazer isso, né? Que eu lembro que quando a gente chegou, por exemplo, a minha filha mais nova também estava com 5 para 6 anos, e ela ia para a escola super assustada, porque não entendia nada do que estava sendo falado, né? E aí, quase todo dia, a enfermeira da escola ligava para a gente e falava assim, ó, tá tudo bem, eu só estou ligando porque ela está reclamando aqui de uma dor de barriga, não parece ser nada, mas ela está aqui, se quiser vir buscá-la. Às vezes a gente ia buscar, às vezes entendia que não era nada, que era só era aquela dor de barriga de medo, né? Só que depois também que passa essa fase, é tão legal você ver como seu filho e sua filha também transpõem essas barreiras de uma maneira tão bonita, né? Então, e a gente perto ali, porque eu lembro que até o cinema, por exemplo, a gente
Às vezes estava lá, pô, vamos ao cinema, vamos. Aí eu tinha que ficar traduzindo para ela na sala, assim, baixinho. É, Agora ela que traduz para mim tudo, né? é impressionante. É Ô, demais. Jair, agora que a gente está falando das tuas filhas, eu percebo uma diferença. Eu e meu marido somos brasileiros, então na nossa casa a gente fala português, música a gente tenta, música brasileira, mas é difícil porque elas gostam muito de. Agora são adolescentes, né, as minhas duas filhas, mas a comida brasileira, a gente tem muito esse ambiente brasileiro. A minha casa, dá para ver que ali tem um quadro, quem está vendo pelo YouTube, né, vai poder ver que tem um quadro de Olinda, meu marido é pernambucano, enfim, eu tenho muita arte brasileira. Eu fico pensando para vocês, como é, porque música é a tua vida, né? Assim, eu acho que define muito quem você é, a sua família toda, né? A sua irmã que também canta, enfim, a história toda do seu pai. Como é que você faz com as meninas para elas terem esse ambiente brasileiro? É uma coisa que você se preocupa com isso, você e a Tânia, como é que é? Claro, puxa vida, né? Foi o que eu comentei com você. O Brasil é nosso berço, nossa paixão. Então, a gente tem uma raiz muito forte com o Brasil. É, estamos sempre pedindo para alguém mandar brigadeiro. Tá vendo? Por isso que é o nome, ó. Pois é. Mas, ó, olha, Letícia, né? Como eu trabalho muito com música, né? E música brasileira, obviamente, porque sou muito influenciado pelo samba e tal. Aqui em casa, eu estou sempre lidando com isso, não só para minha carreira, né, e para minha profissão, mas também nos momentos de relaxamento aqui, a gente está sempre ouvindo músicas brasileiras e tal. Não é que a gente fica forçando as meninas a ouvirem, né? Elas elas têm muitas amigas brasileiras aqui também, né? A mais velha, principalmente, né, que vai fazer 14 anos, ela tem muitas amigas brasileiras aqui. Em Nova York tinha menos. Aqui na Flórida, puxa vida, como tem muitos vizinhos brasileiros, porque em Nova York a gente tinha muitos vizinhos brasileiros também, só que era uma mistura maior de continentes, né, em Nova York. Aqui na Flórida, acaba ficando muito claro que é um território muito latino, né? Sim. Tem muitos latinos, o que é muito legal também, porque são culturas diferentes, tem muito brasileiro, mas tem menos daquela diversidade que a gente observava em Nova York. Então, aqui elas acabaram fazendo muitas amigas brasileiras também, então isso é bom porque mantém o idioma, porque uma das minhas preocupações, né, morando já há algum tempo fora do Brasil, é que elas não percam o português, né, o idioma, porque é um idioma bonito, é um idioma importante, é um idioma difícil, né, nós que somos adultos, que somos letrados, né, que tivemos a oportunidade de um bom ensino, já é complicado, né, você manter aquele costume de falar o bom português, escrever o bom português. Então, assim, a gente tem essa preocupação, e a gente faz isso também através das artes, né, porque como eu falei para você no começo, como a arte comunica em todas as línguas e tal, eu e Tânia, a gente trabalha muito, né, com essa coisa do Brasil e do português, então elas estão sempre em contato com isso. Mas, você sabe, é difícil, né, porque hoje em dia a comunicação com a criançada também, é muito através das redes sociais, é muito através dos aparelhos, né, e muitas vezes não se escreve nem o inglês, nem o português de uma maneira... É por siglas agora, né? Tudo sigla. Agora é sigla, né? I know I'll write é IKR. Exato. Exatamente. E eu falo várias vezes para as minhas filhas, eu falo assim, olha, tudo bem que você saiba dessas siglas, mas é legal você escrever pelo menos algumas vezes, em vez de colocar VC, escreve você, porque é importante, entendeu? É importante ler, é importante escrever a palavra do jeito como ela é, porque senão você acaba esquecendo como é que escreve a palavra, né? E em inglês também. Agora, assim, né, você falou de música, hoje em dia o TikTok uma rede social muito forte, principalmente para os adolescentes, né, e muito de música que rola no TikTok.
acaba fazendo parte do dia a dia. Então, assim, mas tem coisas brasileiras, né, acontecendo Sim. também no TikTok, o que é bacana. Nem sempre aquilo que a gente gosta e que eu gostaria que elas ouvissem estão lá, tá lá no TikTok, né, ainda. Mas eu coloco muito para elas virem aqui, Jair Rodrigues, Elis Regina, Wilson Simonal, Jorge Benjor, Chico Muito bom. Buarque, que eu acho que é importante manter essa proximidade cultural com o Brasil, que é um país que culturalmente, pelo amor de Deus, né? É Maravilhoso. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi indicado ao Grammy Latino com o seu disco Selfie. Isso. E eu estava escutando com outro olhar para poder fazer essa entrevista também, e duas faixas me chamaram a atenção. Uma é Labirinto, que eu acho que tem um pouco ali daquela busca, né? Eu não sei, cada um sente como uma experiência própria, né? Mas eu percebi ali muito aquela coisa da busca, da gente saber quem a gente é, e acho que às vezes morando em outro país, essa é uma pergunta que a gente se faz bastante, né? A gente entender quem a gente é fora do nosso país, a gente vira uma outra coisa, né? Quase como se a gente começasse do zero e tal. E depois aquele sambinha maravilhoso também, Boa Praça. Boa Praça. Adorei também, estava escutando assim, já me senti no Brasil e tal. Como foi fazer esse álbum? Conta um pouquinho e essa indicação ao Grammy Latino, super bacana. Olha, o Grammy Latino, né, não foi a minha primeira indicação, eu já tinha sido indicado com o meu projeto familiar infantil, né, com Grandes Pequeninos, em 2009. Uhum. E tive outras indicações como produtor, né? Meu pai teve 2 indicações como melhor disco de samba, com discos que eu produzi. Tom Zé também já teve disco indicado que eu produzi também. E é sempre, Letícia, é uma alegria, né? Você ter um reconhecimento de uma academia muito respeitada, né, que valoriza a arte, a música, enfim, como é o Grammy, né? Uhum. Eu entendi que quando eu fui indicado a primeira vez em 2009, eu não estava nos Estados Unidos. E agora, né, quando eu fui indicado em 2019, com o meu disco Selfie, eu já estava em Nova York. E aí eu entendi a importância que tem esse prêmio, né, para os músicos, porque no Brasil, de uma certa forma, as pessoas respeitam, obviamente, você fala, pô, fui indicado ao Grammy Latino, as pessoas falam, caramba, que legal, mas nos Estados Unidos é um negócio assim, você ser indicado ao Grammy, ao Oscar, ao Golden Globe, aí é um reconhecimento que tem um status super importante, né, para a sua área de atuação. E eu percebi isso, né? Eu pude perceber isso de perto, porque quando eu falava para as pessoas... Porque, para mim, é interessante, como músico, o maior prêmio é quando alguém, por exemplo, como você disse aí, pô, adorei o teu samba, adorei essa música, né? Quando a música representa algo para a pessoa, isso já é um prêmio incrível para mim, né? Eu tenho várias histórias emocionantes de relatos de pessoas que através das minhas canções tiveram experiências transformadoras em suas vidas. Mas óbvio que quando vem um reconhecimento assim, né, de um prêmio como esse, aí você começa a entender, você fala, poxa, que legal, né? É um incentivo, né? Um negócio bacana. E eu fiquei muito feliz com essa indicação, porque eu gravei esse disco, né, o Selfie, eu gravei o disco todo de maneira independente em Nova York, já produzi junto com o Rogério Leão, e a gente gravou todo num estúdio chamado Flux Studios, um estúdio sensacional, onde a Shakira grava, o Frank Ocean grava lá muito, e, pô, foi um esforço independente para gravar esse disco. Puxa, ele ter sido indicado, assim, foi um reconhecimento desse esforço também, de uma certa forma, né? E, então, assim, o disco, ele fala muito, esse disco, ele tem um lado muito interessante, você falou do Labirinto, né? O disco chama-se Selfie, não tem nenhuma música chamada Selfie no disco, ele se chama Selfie
porque o disco fala muito das luzes, e fala muito das luzes internas, né? Então a gente sabe que a fotografia é essa arte que trabalha com as luzes, né? Geralmente a gente associa as luzes externas, né? E se você fala a palavra selfie, você imediatamente pensa você segurando o celular e tirando uma foto sua, né? Mas o selfie do meu disco fala sobre essa fotografia pessoal interna, com essas luzes internas, porque o disco traz muitas canções reflexivas sobre o seu autoconhecimento, sobre o seu autodesenvolvimento. Então, o Labirinto fala muito disso, né? Essa música Labirinto, para quem não conhece, tá no meu YouTube, enfim, tá nas plataformas todas. Eu compus essa música num momento onde eu estava ali, sabe, à beira de uma depressão, né? E reconhecendo isso, que é importante você reconhecer isso. E você sabe que o fato de eu ter feito essa música, ter criado essa música, acabou me ajudando muito a me analisar. Obviamente, passei por, né, passo ainda por processo de terapia, de meditação, de autoconhecimento, de religiosidade, enfim, mas a música, eu ter composto a música me fez lidar melhor com aqueles meus sentimentos. E aí, a partir daí, também comecei a fazer outras canções. Tem uma canção no disco chamado Agora, por exemplo, que fala muito sobre a gente viver o momento presente, né? E tem outra música chamada Luzes, que fala dessas luzes internas que você pode jogar para fora e para si próprio. Então, é um disco que fala muito desse autoconhecimento e dessa busca por esse autoconhecimento. Então, assim, ter essa indicação acabou também me levando a pensar, poxa, que legal, né? Acho que essa minha busca, que eu transformei em canções e depois transformei em um disco, acabou levando também a essa luz interna minha que foi para fora, entendeu? Então, foi bem especial. Porque o que eu senti foi isso, assim, eu lembro que quando eu mudei de país, e já outros convidados aqui também já relataram um pouco essa sensação, é como se você tivesse que reinventar, né? Eu mesma senti um pouco essa sensação, porque eu parei de trabalhar no Brasil, vim para cá, fiquei sem trabalho, então assim, eu era a Letícia, antigamente eu era a Letícia que trabalhava em tal lugar, a Letícia repórter não sei da onde, né? Aí de repente eu passei a ser a Letícia, ponto. E aí aquele vazio existencial, né? Quer dizer, e por isso que eu gostei muito dessa música, porque eu acho que tem muito a ver também com a sensação que eu tive e que eu sei que outras pessoas que mudam de país também têm um pouco esse sentimento, né? Essa sensação mesmo. Sim, não, sem dúvida. Que bom que você se identificou com essa canção especificamente, porque o refrão fala: tenho que me libertar de mim, tenho que me conquistar de novo. E eu acho que quando a gente se propõe às mudanças, e mais uma vez, não precisa ser uma mudança para fora de país, quando você se propõe essa mudança, eu acho que você começa um processo de se libertar de você, né? Se libertar da sua rotina e tudo. É uma coisa filosófica, mas é simples, né? É simples. E eu acho que o que você disse é tão importante, né? Às vezes a gente fica apegado a essa coisa, pô, eu sou o Jair. Olha, eu sou, por exemplo, categorizado como o Jairzinho do Balão Mágico, o Jair, filho do Jair Rodrigues, o Jairzinho, irmão da Luciana, o Jairzinho, marido da Tânia Calil, o Jairzinho músico, o Jairzinho... Então, assim, você entra nessas categorias, obviamente, né? Mas se você for perceber, você é muito mais que isso, né? E eu acho que isso que você falou é importante, porque às vezes essas mudanças que você se propõe acabam te despertando para isso, né? Às vezes você ter ido morar fora te desperta para, cara, eu não sou o que eu fazia, eu sou isso aqui, né? Eu tenho uma definição mais profunda do que ser o que eu faço, né? Então, acho que isso é importante quando você viaja ou quando você muda de cidade ou muda de país, isso também te traz vários questionamentos, né? Traz mesmo.
Aí eu queria falar agora de um projeto que eu achei super bacana, que você faz a curadoria, que é o Som Fá. Eu adorei esse nome, eu achei tão generoso. Eu acho que no meio da pandemia, né, vocês tiveram essa ideia. Conta um pouquinho aí para quem não conhece o Som Fá, Puxa Som Fá vida. Som, né? Conta Isso, um pouquinho desse projeto que eu achei muito interessante. que legal, Letícia. Ó, o projeto é Sonfá, né? Porque é o som no sofá. E a gente no Instagram, a gente acabou não conseguindo pegar o nome Sonfá, e aí tivemos que colocar Sonfá Som. Mas Uhum, quem quiser acessar, tá lá, Sonfá Som no Instagram. E essa ideia começou logo que chegou a quarentena em Nova York, né? Isso em meados de março, né? Eu lembro que o primeiro dia que fechou tudo foi dia 16 de março, um dia antes do meu aniversário. ah, E então já, pô, um ano, né, que a gente está nessa situação. Aí o que aconteceu? A gente começou a observar que Nova York, né, se você se lembra bem, Nova York nos Estados Unidos foi a primeira cidade onde o negócio ficou realmente sério, né? uhum, E a gente ali estava naquela situação, fevereiro, a gente estava, pô, mas será? O que está acontecendo? O governo também não dava muitas informações ali naquele momento. Aí, quando fechou tudo em março, aí a gente começou a ver que as pessoas mudaram o semblante, assim, nas ruas. uhum, Ficou todo mundo mais preocupado e tudo, e aí todo mundo ficou dentro de casa, não saía só para fazer o essencial. Então, e a gente em Nova York, né, diferente do que a gente buscou agora nesse ano aqui na Flórida, em Nova York, a gente, pô, morando em um apartamento super pequeno, né, uhum, porque os lugares lá são menores e tal, e tudo muito pequeno e caro, e a gente ali no frio, em casa, cara, tendo que trabalhar e adaptar a escola das crianças online, a gente trabalhando também online e, né, tudo uma em loucura. espaços reduzidos. Teve um dia que eu estava lá em casa e aí eu, pô, fui dar uma relaxada, peguei o violão e comecei a tocar uma música do Djavan, que é um dos meus ídolos, né? Um cara que eu adoro. Aí estava tocando uma música dele e falei assim, cara, agora os músicos estão todos parados, né? Já tinha acontecido aquilo de eu conversar com todos os meus amigos e todos falarem assim, cara, tive toda a minha agenda cancelada, não tem mais show nenhum. Aí eu sentado ali, sentado não, tava deitado no sofá tocando o Djavan. Aí eu falei, cara, vou ligar a câmera aqui. Aí liguei uma câmera, né? Toquei. Aí eu falei, cara, que legal seria se a gente nesse momento, né? Nesse momento tenso, onde está todo mundo em casa, a gente convidasse os músicos para Uhum. fazer música no sofá, né? Assim, música acusticamente, né? Da maneira como a gente canta em casa, porque geralmente as pessoas não têm acesso a esses momentos quando os artistas cantam em suas casas, né? É, E aí eu falei com o Simoninha, né, que é o meu sócio na minha produtora há mais de 20 anos, e falei também com o Max Viana, filho do Djavan. Falei assim, Javan. bicho, gravei um negócio aqui com uma música do teu pai. Pô, vamos fazer isso aí e chamar umas outras pessoas. Então eu, o Simoninha e o Max Viana, a gente começou a organizar e fizemos uma curadoria de alguns artistas que toparam fazer, e aí Uhum. montamos esse perfil no Instagram, que agora a gente nem tem alimentado muito mais, porque outras coisas apareceram no meio do caminho, mas a gente colocou Uhum. muita gente legal lá no perfil. É, Então, quem quiser entrar, é só acessar lá, @somfasom, e ver que tem muita coisa legal de muito artista fazendo som no sofá. eu achei muito boa essa ideia. Jair, olha, o nosso tempo aqui está terminando, mas eu adorei a entrevista, muito obrigada, super Eu que bacana o agradeço. nosso papo, te agradeço de novo, valeu, viu? Querida, eu agradeço, parabenizo pela ideia, porque realmente é importante a gente saber, né, sobre esse ponto de vista de quem sai da sua zona de conforto e tal. Eu quero também te fazer já um convite também para o meu podcast, porque eu tenho um podcast chamado Numanice,
Ah, é verdade. Ah, não vamos encerrar agora não, porque eu esqueci de falar do Numanice. Também sou ouvinte do Numanice, claro. Conta aí um pouquinho. Como é que eu Que esqueci? Não, imagina, e é até interessante, porque o Numanice é um podcast, videocast, né, que Uhum. começou com uma ideia bem parecida do Manda Brigadeiro, porque a gente chama Numanice, né, porque é NYCE, o Nice, de New York City, e eu e um Uhum. amigo meu, que é do mercado financeiro, é fotógrafo e tal, não tem a ver com a música, a gente vinha conversando, falando assim, cara, a gente podia fazer um conteúdo onde a gente colocasse a vida dos brasileiros em Nova York, né? Então, É. no começo do Numanice, a gente explorava muito esse tema de convidar Uhum. pessoas de várias áreas, de áreas diferentes. Então, a gente entrevistava um cara que trabalhava com esses aplicativos de motorista, né? Aí também chamava o cara que abriu um negócio de açaí em Nova York, chamava uma cantora lírica, chamava um bailarino, enfim, tinha de tudo. Tá lá no nosso canal, né? Sim, está disponível. youtube.com/numanais. Uhum. Aí com a pandemia a gente mudou um pouco o formato, começamos a fazer online, como eu estou fazendo aqui com você, e Uhum. começamos a chamar pessoas de outros lugares e não só para falar de Nova York. Sim. Mas é um podcast que a gente gosta muito, é muito divertido. A gente já teve vários entrevistados incríveis lá É, sou ouvinte. no nosso canal. E vamos combinar então agora de você retribuir obviamente, se você quiser, né? Óbvio, você não precisa Claro, retribuir será um nada, prazer. mas vamos combinar uma conversa no Numanais, que é um podcast muito bacana e divertido. Eu estou com vários projetos, né, querida? Uhum. Queria também avisar, até para as Você tem pessoas também que os moram. grandes pequeninos, né? Que é um sucesso com as Isso. crianças. Os grandes pequeninos, quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso canal, né? Uhum. youtube.com/grandes pequeninos. Tem lá já vários vídeos, já tem 360 mil inscritos, né? Tem mais de 140 milhões de visualizações no canal. São vídeos onde a gente passa mensagens através das músicas, mensagens positivas para toda a família. É um Uhum. projeto muito inclusivo. A gente tem muito orgulho de fazer esse projeto. Já estamos no terceiro disco, né? Lançamos o terceiro disco agora há pouco. E eu só queria deixar aqui, antes da gente encerrar, uma dica, porque a gente vai inaugurar agora, em março, Uhum. é, um negócio chamado Grandes Pequeninos Broadway, que a gente fez uma Olha. parceria com uma escola de teatro, música e dança de Nova York, que é a Go Broadway, e eles têm o Broadway Kids, e a gente fez uma parceria com eles para oferecer aulas online de teatro, música e dança, que vai estrear agora em abril, vai ser distribuído pela plataforma Simpla. São Uhum. aulas. Eu e Tânia, obviamente, a gente leva o projeto e tem uns professores queridíssimos e talentosíssimos que vão dar essas aulas para crianças de 3, 4 até 8 anos. Uhum. E isso é legal porque para quem está fora do Brasil, as aulas são todas em português, né? Uhum. E você vai poder acessar essas aulas através da plataforma, mesmo que você esteja fora do Brasil. Então, Sim. é legal porque para as famílias como as nossas, que estão morando fora do Brasil, mas querem manter os filhos ainda com aquele contato, tanto com a música, o teatro e a dança, Uhum. e a linguagem, né, o português, as aulas são todas em português, mas focados nesses musicais da Broadway. Que Então, legal. vai ser Grandes Pequeninos Broadway, vai estrear agora, meio de março, na Simpla. E aí a gente vai dar mais informações no nosso Instagram, que é @grandespequeninos. Tá bom. Eu vou colocar também no Instagram do Manda Brigadeiro. Oh, que maravilha, querida. Tá bom. Olha, Jair, muito obrigada. Agora sim eu vou encerrar. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Acho que não, né? Eu estou fazendo tantas Tem coisas muita aqui. coisa. Esse casal é impressionante, né? Aliás, vou só dar mais uma dica Ó, rápida, tá vendo? que também agora em abril, eu e o Simoninha e mais 2 sócios, amigos nossos aqui de Nova York, a gente vai abrir também uma plataforma de música, uma plataforma digital de música que é para sonorização de vídeos para as redes sociais.
Então, se você faz vídeos para o YouTube, faz vídeos para as redes sociais, você vai poder entrar nessa plataforma que é chamada Marshmelody, que vai estrear em abril, e aí você vai poder pegar umas músicas para sonorizar o seu vídeo sem se preocupar com ela ser barrada no YouTube e tal, porque é tudo música feita para isso. Então, a gente vai estrear isso aí também agora em abril. Muitas coisas acontecendo, eu vou falando mais com você depois. Que ótimo, adorei essas novidades. Parabéns. Então tá bom. O programa de hoje fica por aqui e até a próxima.